Estamos no 5º dia do nosso retiro espiritual. Estamos sendo conduzidos por esse livro do Monsenhor Jonas Abib, Maranata, Vem Senhor Jesus. E é um retiro em preparação para o Santo Natal, mas também para a vinda gloriosa de nosso Senhor. Uma oportunidade ímpar que nós estamos vivendo juntos, de ouvir a palavra, de meditá-la, de rezar, de também ter ali o princípio, o propósito espiritual, a realidade da prática, o que eu vou colocar em prática na minha vida. São esses passos que nós vamos dar no nosso retiro. Estamos dando e é muito bom ter a sua companhia. É muito bom saber do seu desejo de viver uma experiência de preparação para o Santo Natal e para a vinda gloriosa do Senhor. Vamos nos preparar para ouvir a palavra e depois viver toda a sequência do nosso retiro. Nós vamos ler a palavra e o texto do nosso retiro do dia de hoje está em Mateus capítulo 7, versículos 21, depois os versículos 24 a 27. Vamos ler o texto e depois nós vamos meditá-lo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e ela desabou. Grande foi a sua ruína. Esta palavra de salvação precisa agora ser meditada por cada um de nós. Nosso querido Padre Jonas vai dizer que a passagem de hoje é muito forte, e é muito forte mesmo. E eu sei que ela está mexendo agora com o seu coração, ela está mexendo agora com a sua vida, porque ela é forte, ela é direta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você diz que Ele é Senhor, você declara Senhor, Senhor, aqui está dizendo, não é só dizer Senhor, Senhor. Existe algo que eu e você precisamos estar atento. Isso quer dizer que nada adianta falarmos de Jesus para os outros, anunciarmos o Cristo ao mundo, se por outro lado nós não vivemos aquilo que pregamos e anunciamos. Eu sou pregador da palavra, eu sou sacerdote e essa palavra mexe comigo, porque se aquilo que eu estou ensinando, se aquilo que eu estou pregando, que eu estou anunciando, não muda a minha vida, eu faço parte daquele segundo grupo dito por Jesus, o insensato que construiu a casa sobre a areia, porque ouviu a palavra e não colocou em prática. Presta atenção, vai dizer o Padre Jonas, é como uma moeda, ela tem dois lados. De um lado, nós precisamos anunciar Jesus a toda criatura. Por outro lado, é importante colocar a palavra de Deus em prática. O que é colocar a palavra de Deus em prática? É obedecer. Padre Roger, você tem obedecido a palavra? Você que agora está fazendo o retiro comigo, nesse dia, você tem obedecido a palavra? Eu e você temos que perceber que nesse retiro espiritual de preparação para o Natal e para a vinda gloriosa do Senhor, nós precisamos colocar a palavra em prática. Padre Jonas vai dizer, quando nós anunciamos Jesus, mas não vivemos de modo coerente com a palavra de Deus, cedo ou tarde tudo desmorona. Presta atenção nisso. Quando nós anunciamos Jesus, mas não vivemos de modo coerente a palavra de Deus, cedo ou tarde tudo desmorona. Como a casa construída sobre a areia. O homem que construiu aquela casa é chamado de pessoa sem juízo. Olhando para a sua vida, você se vê como uma pessoa prudente
diante dessa palavra ou como uma pessoa sem juízo? O sem juízo é aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática. O sem juízo é aquele que anuncia a palavra só para os outros, mas não vive a palavra. O sem juízo é aquele que não dá espaço para que a palavra transforme a sua vida, mude a sua existência. O sem juízo é aquela pessoa displicente, que não está preocupada. Vamos seguir a vida, vamos viver de qualquer maneira. Às vezes essas palavras são duras demais, nós não conseguimos praticá-las. A palavra é uma pessoa sem juízo. O Padre Jonas vai dizer, nós não podemos ser como esse homem. Diga comigo agora, diante dessa meditação, eu não vou ser como esse homem sem juízo. Você precisa tomar posição. É preciso tomar posição. Eu não serei como esse homem sem juízo. E deixa eu dizer para você, a partir da palavra ensinada pelo Padre Jonas nessa meditação, nós devemos viver os dois lados da moeda, o anúncio e o testemunho. Isso é construir a casa sobre a rocha. Isso é nós sermos ou santos ou nada. É a palavra que vai gerando em nós a decisão pela santidade. Hoje nós somos chamados a dizer ou santos ou nada. Eu não vou ser como esse homem sem juízo. Eu vou ser prudente. Eu vou aplicar a palavra. Eu vou viver a palavra. Eu vou experimentar a palavra. Eu vou experimentar da boca de Jesus que eu sou um homem prudente e sensato. E que permanecerei de pé, firme até o último momento da minha vida, firmado em Cristo e na rocha da sua palavra. A palavra nos leva à oração. E eu quero convidar você, nesse momento, provocado pela palavra, a viver uma experiência profunda de oração. Se coloque diante de Deus, diante da presença do Deus que nos olha agora. Deus está atento à oração que nós fazemos. Eu quero convidar você a mergulhar. Eu quero pedir que o Espírito Santo te leve a um mergulho profundo naquilo que nós acabamos de escutar da palavra e de meditar. Você pode junto comigo dizer, envia-me, Senhor, o teu Espírito. Envia-me o teu Espírito, que ele me dê força para anunciar o teu Evangelho. Que ele me dê a graça de anunciar o Evangelho. Envia-me, Senhor, o teu Espírito, que ele me dê a coragem de testemunhar o teu Evangelho na minha vida. Senhor, que a obra do teu Espírito em mim me faça ouvir e praticar a palavra, edificar a minha casa, a minha vida sobre a rocha. Eu te peço humildemente, Senhor, pela força do seu Espírito, não permita que eu seja mais uma pessoa sem juízo. Não permita que eu viva sem aplicar a palavra na minha vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, ajuda-me a viver a palavra, a aplicar a palavra. Ajuda-me a construir a minha casa sobre a rocha, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. No final de tudo eu estrago as coisas. Eu quero edificar a minha casa sobre a rocha. Eu quero colocar a palavra em prática na minha vida. Mas eu necessito de Ti, Espírito Santo. Eu necessito do Teu auxílio. Eu necessito da Tua graça. Eu necessito da Tua presença. Eu necessito da Tua força. Eu necessito deste trabalho realizado na minha alma, na minha vida, na minha mente. Eu necessito que hajas em mim, Espírito Santo, para que eu absorva a palavra e coloque-a em prática. Faz isso na minha vida, faz isso na vida do meu irmão, da minha irmã. Faz-me santo, Senhor. Você que está rezando comigo agora, fala para o Senhor, eu quero ser santo, me ajude a ser santo, me ajude a viver e a praticar essa palavra, me ajude a viver e a praticar e a colocar em prática essa palavra. Pregação do Evangelho, Senhor, e testemunho de vida, palavra vivida, faz-me santo, eu quero ser santo, ou santos ou nada. Amém. Depois de ouvirmos a palavra, meditá-la, rezarmos com ela, agora chegou o momento
em que o Monsenhor Jonas, o nosso querido e amado Padre Jonas, nos propõe o empenho espiritual. O empenho espiritual desse 5º dia de retiro é: faça uma revisão de vida. Faça uma revisão de vida. Como eu tenho vivido o mandamento do amor ao próximo? Essa é a primeira pergunta que nós podemos nos fazer. Aí no seu livro está essa pergunta. A minha vida é um testemunho de Jesus? Eu vivo reconciliado com os meus irmãos? As minhas ações demonstram a mensagem que eu anuncio? A minha pregação, o meu anúncio sobre Jesus é apenas palavras vazias ou vida vivida? Então, esse é um empenho espiritual. Fazer essa revisão de vida de uma forma muito sincera. E a atitude prática, que é a última etapa do nosso dia de retiro, o Padre Jonas diz assim: você tem um diretor espiritual? E eu estou perguntando junto com ele para você. Você tem um diretor espiritual? E ele fala que ele sempre incentivou os membros da Canção Nova a terem um diretor espiritual, que os ajude no caminho da santidade. Nós precisamos de pessoas experientes, sábias, experimentadas, que nos ajudem no nosso caminho de santificação, onde vão direcionando a nossa alma. E isso é fundamental para que nós progridamos no caminho de virtude, de santidade, no caminho de oração, daquilo que o próprio Senhor nos oferece. Então, se você não tem um diretor espiritual, a atitude prática é você, em primeiro lugar, rezar. Santa Faustina ensinava isso. Reze e peça que Deus te mostre, te revele o diretor espiritual que você deve ter. Se você vê um padre, você reze e fala: Senhor, é esse que o Senhor preparou para ser meu diretor espiritual? E você vai fazer um caminho lindo de progresso na direção da vontade de Deus. Eu quero pedir que Ele abençoe você e esse dia de retiro que nós estamos vivendo na presença do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.